Olá pessoal, tudo bem? Né, nessa série, nesse curso de física, né, que nós vamos fazer nesse ano, a gente vamos iniciar falando sobre alguns conceitos básicos. E hoje algum conceito básico que a gente vai estar vamos estar tratando é a notação científica. Pessoal, o que é a notação científica? A notação científica é uma ferramenta muito utilizada, não só na área da matemática, mas na área da física e da química também. Ela nos permite operar números que, quando escrito em sua forma original, exige grande esforço, é um número muito grande ou um número muito pequeno. Então, ela nos facilita a gente trabalhar esses números, né? Exemplo, como que a gente vai escrever a distância entre o planeta Terra e o Sol? É um número muito grande, né? Então a gente coloca aí em notação científica. Ou a velocidade da luz. Então, assim, ia ficar muitos zeros, muitos zeros ou muitos números depois da vírgula ou antes da vírgula. Então, a notação científica facilita a gente estar trabalhando esses números. Então, vamos trabalhar aqui alguns exemplos. Então, vamos lá na base 10. Na base 10. Então, o exemplo 1 vai ser 10 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. O exemplo 2 vai ser 10 elevado a 1, ou seja, 10, correto? O exemplo 3 é 10 elevado... O exemplo 3 é 10 elevado a 2. Então, 10 elevado a 2 é 10 vezes 10, que é igual a 100. O quarto exemplo é 10 elevado a 3, que é 10 vezes 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Então, aí está alguns exemplos na base 10. Perceba que, conforme for aumentando o expoente, conforme for aumentando o número de expoentes, vai aumentando também o zero, né? 2 zeros, 3 zeros. E se for o caso negativo? Vamos fazer também exemplo negativo. Exemplo 5. 10 elevado a menos 1. 10 elevado a menos 1 é igual, vou botar esse 1 para baixo, vai ficar 10 elevado a 1. 1 dividido por 10 elevado a 1 é 1 dividido por 10. 1 dividido por 10 é 0,1. Exemplo 6. 10 na menos 2, que é 1. Vou jogar esse menos 2 para baixo, ele vai positivo, vai virar 1 dividido por 10 elevado a 2. 1 dividido por 10 elevado a 2 é 0, você vai contar 2 casas depois da vírgula. 0 de novo, e aqui não, número 1. E o outro exemplo vai ser o 10 elevado a menos 3. Vou jogar esse menos 3 para baixo, ele vai positivo. Então, 10 na menos 3, eu boto um 0, uma vírgula e conto 3 casas. 1, 2, 3. Então, tá aí quando é positivo e quando é negativo. Outro exemplo. Eu
quero transformar esse número aqui em notação científica. Como é que eu vou fazer? Eu posso fazer assim, 1,496 vezes 10, e agora eu vou contar a partir da vírgula. A vírgula eu não coloquei ela aqui. A vírgula eu não coloquei ela aqui, então eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, virou 1,496 vezes 10 elevado a 8. Ok? Viu como é que facilitou muito? Vamos fazer um outro exemplo. Esse exemplo aqui. 4, 5, 4, 3. Esse número aqui, notação científica. Como que eu vou fazer? Eu vou botar 4,543 vezes 10. E agora eu vou contar quantas casas decimais, quantos zeros, quanto que a vírgula andou na realidade, né? Até o último zero. Então vamos lá. Não está aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, se a vírgula andou 9 vezes, então é 10 elevado a 9. 7, 8, 9, 10. Opa! De onde eu iniciei até a vírgula foram 10 casas. Então, vai ser 2 vezes 10 elevado a 10. Só que como eu contei para a esquerda, vai ser menos 10. Aqui foi diferente. No exemplo 9, eu contei para a direita. Então, é 9 positivo. Quando eu conto para a esquerda, o número é negativo. Então, 10 negativo. Ok? Então, aí alguns exemplos de notação científica. Outra coisa também que nós vamos ver muito durante o nosso curso são as unidades. Nós físicos trabalhamos com unidade. E essas unidades, a gente procura trabalhar no sistema internacional. A gente chama de SI. SI nada do que mais é do que Sistema Internacional. Sistema Internacional de Unidades, ok? Então, vamos ver aqui alguns, pelo menos os mais usados, e ao decorrer do curso a gente vai ver, vamos se deparar com outros, ok? Então, por exemplo, para comprimento, a gente usa metro. Para massa, nós usamos quilo. Tempo, nós usamos segundos. Corrente elétrica é amperes. Corrente elétrica é ampere. Temperatura Kelvin. Mas tem algumas coisas que aqui no Brasil a gente difere um pouquinho. Por exemplo, a temperatura, a gente pode usar Kelvin, que é o sistema internacional, ou no Brasil nós adotamos o Celsius.
O tempo, nós usamos segundos, né, no sistema internacional, e no Brasil nós usamos também hora. E a massa, nós usamos gramas também. Por exemplo, velocidade, a gente vai se deparar com metros por segundo ou quilômetros por hora. Ok? Então, isso ao decorrer do curso, a gente vai se familiarizando melhor. Então, pessoal, neste momento, a gente vai estudar a conversão simultânea de unidades. A gente vai usar muito isso durante o curso. Então, um exemplo é transformar quilômetros por hora para metros por segundo. Então, como que a gente faz isso? 1 quilômetro por hora equivale. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. E 1 hora equivale a 3.600 segundos. Correto? Então, eu vou dividir 1000 por 3.600. Eu posso fazer o seguinte, simplificar, dividindo por cima por 1000 e dividir por baixo por 1000. Então, 1000 dividido por 1000, 3.600 dividido por 1000, 3,6 metros por segundo. Então, ficou assim, 1 quilômetro por hora é igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Pego esse 3,6, jogo ele para lá. Ele está dividindo, vai para lá, multiplicando. Então, vai ficar assim, 3,6 quilômetros por hora igual a 1 metro por segundo. Ok? Então, aí a gente achou uma relação. Então, vamos fazer um exemplo. Exemplo 1. Eu quero converter, na realidade, 10 metros por segundos para quilômetros por hora. Então, como é que eu faço isso? Três vírgula 6 quilômetros por hora é igual a 1 metro por segundo. 10 metros por segundo vai me dar, deixa eu botar aqui embaixo, 10 metros por segundo vai me dar x. Então, eu vou fazer o seguinte, vou multiplicar cruzado. 10 metros por segundo vezes 3,6 quilômetros por hora, igual a x metros por segundo. Ok? Então, o que eu vou fazer aqui? 10 esse metro por segundo, ele não está no lado oposto do outro metro por segundo, então eu posso mandar ele embora. O que sobrou? 10 vezes 3,6 quilômetros por hora igual a x. 10 vezes 3,6, 36 quilômetros por hora. Ok?
Então, 10 metros por segundo é igual a 36 quilômetros por hora. Vamos fazer um segundo exemplo? Exemplo 2. O exemplo 2 eu quero converter, 72 quilômetros por hora para metros por segundo. Então, eu vou fazer o seguinte, 3,6 quilômetros por hora está para 1 metro por segundo. 72 quilômetros por hora vai estar para x. Eu vou multiplicar aqui cruzado, ok? Então, vai ficar assim, 72 quilômetros por hora vezes 1 metro por segundo, igual 3,6 quilômetros por hora vezes x. Ora, perceba que esse quilômetro por hora aqui está no lado oposto desse aqui. Então, o que eu posso fazer? Mandar eles embora. Então, ficou como? 72 metros por segundo igual a 3,6 vezes x. Esse 3,6, ele está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, vai ficar 72 metros por segundo, segundos, dividido por 3,6, igual a x. E logo, x vai ser 20 metros por segundo. Então, a velocidade de 72 km por hora convertendo para metros por segundo, vai me dar o valor de 20. Esse é a forma, um método de conversão simultânea de unidade. Resumindo, eu tenho quilômetros por hora e tenho metros por segundo. Então, pessoal, quando a gente quer passar de metros por segundo para quilômetros por hora, ou seja, do menor para o maior, eu vou multiplicar o número por 3,6. E quando eu quero ir para o maior, quilômetros por hora, vou botar até de outra cor, acho assim, quilômetros por hora, para metros por segundo, eu vou dividir esse número por 3,6. Foi o que a gente fez aqui. Eu tinha 72 quilômetros por hora. O que eu fiz? Eu queria passar ele para metros por segundo. Não queria? Então, o que eu fiz? Eu dividi por 3,6. E o valor que foi me dado foi 20 metros por segundo. Eu queria passar 10 metros por segundo para quilômetros por hora. Não queria fazer isso? Então, o que eu fiz? Do menor para o maior, eu multipliquei por 3,6, que foi me dado 36 quilômetros por hora. Ok, pessoal? Então, aí estamos encerrando essa primeira aula, tá? Façam os exercícios e qualquer dúvida é só sinalizar. Um grande abraço e boa física!